Faz muita falta, porque lá eu distraía a cabeça, tinha meus estudos, eu aprendia bastante coisa agora. Gostava de ir pra conversar com as meninas, dar uns beijinhos, aprontar com os moleques. Depois que eu fui cair na real, né? Nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Minha mãe não gostou muito da ideia, não. Tipo, ela tem até vergonha de falar, sabe? Obrigado por estarem com a gente neste momento tão importante. Muitos pensam que nós temos o privilégio de estar na escola, mas não é verdade. Muitos de nossos colegas não estão aqui agora. Eles pararam de estudar no meio do caminho, e não é só na nossa escola. Esse é um problema que acontece no Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, há 1.300.000 jovens entre 15 e 17 anos que pararam de estudar no ensino médio. Ou seja, são 13% dos meninos e meninas da nossa idade que não terminaram a educação básica obrigatória. Mas qual é a causa, afinal? O que está errado? Precisamos falar sobre o ensino médio, sobre a evasão no ensino médio. E é isso que vamos fazer agora. Prestem atenção. Tem muita gente na escola que passa só porque o professor não, passa e sei que eu já tô cansado de ver a cara. Chega no serviço, cara, o que tá escrito aqui? O moleque fica enrolando para ler. Para mim, a escola pública atual, ela ainda tem alguns casos de divergência de todas as pessoas que se envolvem para com a qualidade do ensino que eles possam oferecer. Então, o que a gente vai percebendo é que, dadas as novas características dos jovens brasileiros, né, o modelo em vigência, né, não atende às demandas nem de formação, nem enquanto pessoa, e também não atende às demandas, né, e produção de conhecimento que vem se acumulando. No ensino médio é um pouquinho mais complicado, né? Porque geralmente, assim como eu não estou frequentando totalmente, inteiro, o ano todo, no começo foi bem difícil, até eu se acostumar, foi bem difícil, sim. O que acontece com o ensino médio? No ensino médio, o aluno ele é mais autônomo, ele não aguenta a mediocridade da forma como ele aguentava no ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, os alunos são mais obedientes, aceitam mais as coisas, né? Porque compreendem menos o processo. O problema maior do ensino médio também é o desinteresse dos alunos, que alguns não têm interesse para vir estudar, ou vêm porque o pai quer que venha, o pai que, vamos dizer, obriga, né, vir. Tem aparecido nas pesquisas algo que alguns pesquisadores chamam de falta de interesse. Acho que dizer assim, o jovem assinalou no questionário que não tem interesse, a gente não pode falar, tá vendo? Ele não tem interesse. Calma lá, né? Vamos tentar entender o que está por trás dessa falta de interesse, senão a gente fica no nível muito superficial. Eu acho que a metodologia da escola, porque ela ainda está muito no tempo antigo. E as coisas não é bem assim, tipo, vai mudando muito rápido e tem professor que não acompanha. Um dos nós do ensino médio público, em especial, é qual é o seu sentido. E eu acho que a gente jamais vai descobrir qual é o sentido e o significado real do ensino médio se não tiver uma participação de toda a comunidade escolar para planejar a escola.
Como que você vai falar para um jovem ter interesse em estudar, em se manter ali dentro daquele espaço 4 ou 5 horas, quando na verdade ele tem o smartphone, ele tem a rede social, ele tem os amigos, ele tem outras formas de expressão cultural que nem sempre a escola consegue absorver tudo isso. Eu sempre estudei aqui desde o primeiro. Eu acho assim que é muito bom, né? Porque sem escolaridade, sem nada, se eu não tivesse aqui, não ia conseguir nada. Então é bom. Muitos vão para o mercado de trabalho e eles não chegam cansados, né? Vêm para a escola mais para cumprir o horário, né? Precisam do histórico no final, né? E acabam não se envolvendo muito. Ser professor, assim, é uma entrega, você se doa bastante, você fala bastante, conversa bastante com eles, procura mostrar o lado bom do estudo, né, a importância da escola. Então, é cansativo sim, é uma rotina assim, muito estressante. Os alunos acabam demandando um pouco isso, né, que a escola possa ser esse processo também de suporte, de apoio, né, que possa contar com os professores para poder fazer essa transição, porque o ensino médio também acaba sendo uma transição para um outro momento da vida. Tem uns professores que eu vou com a cara deles, mas tem uns que eu nem vou com a cara, então eu já não faço nada na aula desses professores, eu só fico bagunçando, porque eu só respeito a pessoa se a pessoa me respeitar. É nítido quando você passa nas salas, se você observar, as salas que estão com conversa alta são daqueles professores que não estão nem aí. As salas que estiverem em silêncio, eles estão trabalhando porque eles reconhecem o professor que quer dar aula. Mas o professor que ele sabe que vai chegar e que vai sentar, vai fazer a chamada apenas e colocar qualquer coisa no diário, eles ficam assim na conversa. Os professores são bons, eles ensinam muito bem, explicam muito bem, então as matérias deles não são tão difíceis assim. Qualquer coisa que nós precisar, nós podíamos perguntar para eles mesmos ajudavam nós, não tinha nada de difícil assim. Se você coloca mais estudante por sala de aula, você está deixando a cargo de um só professor para que ele atenda muitos estudantes de uma só vez. Agora, se eu quero fazer um trabalho que eu consiga ouvir, atender as diferentes especificidades que se apresentam dentro da sala de aula, eu preciso ter um número reduzido de estudantes. Ele chega cansado, passa a lição na lousa, a gente tem que copiar, mostrar para ele dar visto e aquilo no final do bimestre ele vê o seu caderno para ver se você copiou todas as lições e ele tira nota também com aquilo. Eu saía às 5h30 da manhã para ir para a escola lá. Chega lá, o professor fala, se vocês quiserem estudar, vocês pegam o livro? Tem muitos professores que ficam todo o período na escola, manhã, tarde e noite, para somar 32 aulas, para dar um salarinho no final bom. E tem professor que tem 10 aulas e está com o salarinho lá embaixo. Isso desmotiva, porque sempre é a mesma coisa. Chega na escola, aí passam aqueles textos, muitas vezes os professores não explicam, ou até explicam, mas por ser uma coisa que não tem movimentação, não tem uma dinâmica em si, fica uma coisa chata. Então aí você copia, responde e tá tudo certo. Acaba que os professores não têm aquele incentivo para trabalhar melhor, não tem um apoio maior, então os professores, tanto do fundamental como do médio, não têm o mesmo desenvolvimento que teria se tivesse um apoio maior. Um professor que o tempo todo é criticado, que ele é culpado de tudo, que ele não sabe dar aula, que ele não sabe do conteúdo, né? Ele é mal formado, enfim, ele tem trocentas salas de aula e alunos para dar conta, esse professor vai ficando desmotivado, ele vai se sentindo esvaziado profissionalmente. Então você fala, poxa, é uma profissão que está adoecendo as pessoas, né? Então tem alguma coisa errada. Tem professor que eu já cheguei até brigar na hora da saída. Mas juntei um monte de molecada e fui para trás do professor, por causa que ele me xingou, né, na sala, me xingou de burro. Na hora que chegou lá fora, ele ficou com medo, ficou em choque, não teve a coragem de falar. Só estava esperando ele falar.
Os moleques queriam quebrar o carro dele, queria roubar ele. Eu falei assim, não, só quero que ele repete o que ele falou, mas não foi homem o suficiente para repetir. São 3 coisas importantes que o professor precisa ter. Dominar o conteúdo que ele vai ensinar, ter uma boa gestão da sala de aula e ter um bom relacionamento interpessoal. Dessas 3 coisas, uma coisa muito importante é o relacionamento interpessoal. Não basta o professor ter um notório saber, não basta ter um saber enciclopédico, se ele não tem um bom relacionamento afetivo com os alunos. O que seria o ideal? Ter um professor que atuasse em uma única escola, que ele fique lá, pode ser o tempo integral, mas ele tem à sua disposição materiais, condição para estudar, para se qualificar, para acompanhar os seus estudantes, né, de uma forma mais efetiva, que seus estudantes não sejam apenas números na lista de chamada, né, de presença. Bem, a evasão é um problema mundial, porque a nossa escola ela está muito superada em termos de estratégia de despertar o interesse do aluno para o aprendizado. A gente entra em contato com o aluno, muitas vezes eles estou trabalhando, não dá para continuar, eu não consigo chegar no horário, então acaba desistindo mesmo. O principal problema hoje do ensino médio é a evasão, né? Eu acho que também a questão dos conteúdos escolares, qual tipo de conteúdo viável, é uma padronização dos conteúdos e uma necessidade de que este aluno possa reproduzir tudo aquilo que está sendo passado. E aí, quando ele sai daquela escola, não é isso que nem o mercado de trabalho às vezes espera e nem muito menos o ensino superior espera isso dele. Sempre ouço falar um e outro falando, estou pensando em parar isso, mas eu sempre vejo que quando eu decidi que não ia mais estudar, eu pensei assim, falei, não vou mais estudar, estou trabalhando tudo, mas eu vi que mesmo assim, para você fazer uma entrevista, para você ter alguma coisa, eles já pedem, você tem o 2º ano, você tem o 3º. Na verdade, não é o aluno que desiste, é o poder público que não cumpre o seu papel, né, em oferecer uma instituição, um sistema de ensino que seja atraente para o aluno. Então, nós estamos trabalhando nisso e justamente porque é a única preocupação que a Constituição dá ao Estado-membro, o ensino médio. Problemas básicos do funcionamento mesmo cotidiano. Tem escolas de ensino médio que não tem papel higiênico no banheiro, né? Então, assim, coisas ainda muito básicas para você construir uma ambiência e o mínimo necessário para ter um processo de aprendizagem significativo ali dentro. Um outro aspecto é a própria infraestrutura da escola, né? A maior parte das escolas públicas, quando tem uma biblioteca, ela está trancada, está fechada, ou tem um acervo que está desatualizado, você não tem laboratórios para as diferentes disciplinas, você não tem uma sala de informática, né? O que você tem é a sala de aula, giz, lousa e, como a garotada fala, cuspe. O grande problema maior assim é as salas superlotadas, que é o que o governo, né, está colocando na sala, é sala com 50, com 40 alunos dentro de uma sala de aula, e o espaço da sala, né, não é tão propício para uma sala enorme. A gente entra em algumas escolas e a sensação é que a gente está entrando num presídio. É triste ter que falar isso, mas é verdade. Os cadeados, as grades, um ambiente tão hostil. Não é um ambiente gostoso de ficar. É uma obrigação, né? Porque você tem que ir. Você não vai dar causa a maior coisa. Então, porque é daquela aula que você ficando lá ou não, estava indiferente. Mas você tem que ficar. Então, é bem uma prisão mesmo. Qual é a escola que queremos? Qual é o sentido dela? Daí, qual é a perspectiva do porquê que eu vou à escola, né? Eu acho que muitas vezes o problema é que a gente não está nas disciplinas que são lecionadas, mas eu acho que tem na maneira com que elas são abordadas. Porque a gente ainda tem um foco no ensino das mais variadas disciplinas, que é o foco para o vestibular, né? Ainda que isso seja muitas vezes mais capenga, mas está direcionado sempre numa perspectiva de poder resolver ou a prova do vestibular ou as provas de avaliação interna e externa do próprio sistema educacional. A vida é tão complexa que deu algum problema, larga a escola. E para alguns jovens também isso acaba acontecendo, porque um dos fatores que a gente percebe tem a ver também com a gravidez, né? Das meninas, que muitas vezes vão ter dificuldade de conciliar. Eu saí porque eu tive Alice.
Aí, como não dava pra mim poder ir pra escola porque não tinha ninguém pra ficar com ela, e também a vaga dela na creche não saiu ainda. Aí eu tive que parar os estudos. Amigas que engravidaram, né, não tiveram oportunidade de concluir. Em questão da distância também, muitas pessoas acabam desistindo. E acaba que a gente fica triste, né, pela pessoa ter desistido. A gente tenta incentivar, mas às vezes, na maioria das vezes, a pessoa não acata isso. Sentia assim, muito triste, né? Por mais que ela estava interessada em estudar, mas não estava podendo no momento. Então, eu fiquei muito triste, que eu queria ver ela terminando o ano, para o ano que vem começar um novo ano, né? Mas me contentei fazer o quê? A gente aprende bastante coisa, então tem como evoluir nos estudos, aprender para poder mais para frente fazer uma faculdade, trabalhar, porque sem a escola, sem estudo, não consigo nem emprego. Tá muito difícil a vida e se não tiver estudo, eu falo para ela, minha filha, se você não estudar, é difícil o emprego. Por que hoje eu trabalho de faxina, de limpeza? Porque eu não tive estudo, não me esforcei, não que a minha mãe não quis me dar, mas eu não esforcei a estudar. Assim, se eu conseguir terminar os estudos e conseguir a creche para minha filha, eu pretendo fazer faculdade sim. Eu moro sozinho, já não tem como eu largar do serviço e ir para a escola. Aí quem que ia pagar o aluguel, quem que ia comprar meu alimento? Chegava na escola, a única coisa que eu fazia era tirar a bolsa das costas e dormir. As professoras até ficavam falando, ô, você está perdendo muita nota, você só dorme. Lógico, eu trabalho só também, chego cansado na escola, que eu faço o quê? Aí eu fui lá e abandonei. No ano passado, a evasão foi grande, por inúmeros fatores. O primeiro deles é a questão de que a grande maioria deles trabalha. Eles têm uma carga horária de trabalho pesada, a grande maioria trabalha aqui na SEASA, então entram muito cedo, né? Então eles chegam em casa cansados e acabam não tendo coragem ou força para vir à escola. De segunda e quinta, eu trabalho carregando os caminhão, que é pessoa que tem mercado em algum lugar por aí, tem uma loja, eu trabalho carregando os caminhão deles. Você tem causas acadêmicas, do desestímulo do aluno pela escola, você tem causas ligadas à questão econômica, o aluno precisa trabalhar, ele não consegue chegar na escola, por exemplo, o aluno do ensino noturno, ele trabalha no centro da cidade, ele não consegue chegar aqui às 7 horas da noite. Eu trabalho carregando os caminhão deles. E terça, quarta e sexta e sábado eu sou carregador autônomo. Por exemplo, as pessoas compram planta, terra, esses artificiais aí eu carrego no carro deles. Eu parei no terceiro mesmo. É porque eu estava trabalhando e eu comecei a ver as coisas diferentes. Achei que estudar não importava tanto pra mim. Tava ganhando meu dinheirinho, chegava cansada. Aí não importava tanto assim pra mim. Eu falava, eu vou trabalhar e mais pra frente eu vou atrás de novo. A sociedade respeita quem trabalha, né? Essa é a verdade, né? E não necessariamente respeita muito quem estuda. É curioso isso, né? Então, o trabalho também te dá um certo senso de dignidade, de respeito social. É um papel social visto como positivo, né? A Bianca, ela veio no comecinho do ano, aí ela não veio mais. Eu estava trabalhando, não tinha como vir, que não ia vir, coisa e tal. E o meu horário de trabalho é das 9 às 4, até que é de boa. Mas aí o que é ruim é que tem que pegar um ônibus, é muito cansativo. Às vezes você fica horas esperando o ônibus, tem que chegar em casa, mal dá para tomar um banho, tem que vir para a escola, é meio corrido. Chega em casa não dá para fazer nada, nem descansar. Já tem que vir para a escola. É uma questão, sim, social. Poucos jovens de classe média alta vão fazer isso, do tipo ir trabalhar e abandonar a escola, porque eles têm todo um entorno sociocultural que cria expectativas sobre ele, cria cobrança sobre ele. Porque eu pensava, nossa, o que eu tô fazendo, sabe?
Tava lá, tô pronta já há pouco tempo para me formar e do nada eu resolvi parar. E mais tarde, quando eu tiver mais velha, assim, né, olhar e falar, nossa, tem que voltar. E qual que era o olhar da minha mãe para mim, de falar, nossa, minha filha parou, é ruim. Ela viu a necessidade, né, sentiu na pele que ela precisava terminar, ela foi atrás, ela foi feita uma rematrícula para ela entrar e voltar a frequentar. Depois que eu parei e eu vi que eu perdi, aí eu vi que é muito importante poder escrever, fazer uma conta. Ainda bem que eu consegui, porque se eu não tivesse conseguido também retornar, eu ia ficar pensando também. Nossa, eu não consegui por causa dos erros meus. Pra mim não tava compensando ir pra lá pra não ter aula, pra ficar lá, tipo, fazendo nada. E também porque eu já tô muito atrasada pra estar no segundo ano, já era pra mim ter terminado. Aí minha mãe falou pra mim que eu tinha que trabalhar também. Aí então eu tinha que arrumar algum serviço de alguma forma. E o ensino médio não tinha. Aí foi o que eu fui e resolvi sair. Sair pra fazer o supletivo. E às vezes é difícil você conciliar estudo e trabalho. Isso às vezes é um impacto. Outro, teve uma alteração, pelo menos em algumas escolas, e aqui no caso Gomes e Sul, foi dito que para você poder fazer sua matrícula no noturno, só se você já apresentasse a tua declaração de que você estava empregado. Eu deixei a escola, então, sei lá, é mal visto até pela população, quando você fala, você parou de estudar, então, tipo, é ruim, se for ver, mas foi bom, em outro sentido, porque acelerou a minha vida, mas, tipo, eu sei que o dia isso daí vai pesar. Quando a própria família também já não vê muitas mais expectativas e acha melhor ele sair e tocar a vida, né? Então, na verdade, é pouco questionado e tem poucas, ou tende a zero, muitas vezes, uma política mais incisiva para impedir a saída do estudante da escola. Porque sempre imaginei que eu ia terminar na escola, não no supletivo. Aí não foi tão legal não, mas foi a necessidade. Uma proposta viável em termos de conteúdo seria a interdisciplinaridade, mas isso, para acontecer, você precisaria mudar desde o espaço físico da escola, a jornada escolar, como também o tipo de formação de professores. O governo precisava olhar para a formação do professor. O governo do estado mesmo, até anos anteriores, há 2 ou 3 anos atrás, ele pagava uma bolsa para os docentes efetivos, por ser mestrado e doutorado. Ele cortou essa bolsa. Antes ele fazia várias práticas de formação, de cursos de especialização lato sensu, também não existe mais. Mas é valorização mesmo do professor. Cada dia menos a gente encontra um professor eventual para substituir. Não se acha, não querem, né? Os professores se tiram uma licença saúde com direito, por seus problemas pessoais, não tem outro para ficar no lugar. Então teria que ter valorização mesmo, porque senão não tem condições. Vai cada dia ficar pior. A escola não é tão atrativa, né? Então a gente precisa de mais recursos sim para a educação. Porque eles veem tanta coisa ao mesmo tempo, e se a gente ficar naquele método tradicional, só de lousa, giz e ficar falando, não vai chamar tanta atenção do que você está falando. A vontade de um professor é que a educação seja uma educação adequada aos alunos, né? Que a gente consiga ter materiais, recursos adequados para dar uma aula interessante para os alunos. Sala de laboratório, ter psicólogos disponíveis, ter uma orientação com os alunos sobre o mercado de trabalho, sobre profissões, reunir salas de debate para você discutir temas de atualidades, uma preparação para o Enem, uma preparação para o vestibular, focar para o aluno ter uma graduação que ele deseja, porque muitas das vezes o aluno fica desmotivado por causa do ensino. Nós estamos cuidando bem disso, inclusive com o uso de todas as tecnologias da comunicação e informação mais modernas, o uso de smartphone, de tablet, filmes no YouTube, incentivando o aluno até fazer filmes também. Nós estamos cuidando disso, vai melhorar. Eu acho que é um momento da gente tentar afirmar o pouco que a gente tem, que é esse ensino médio aí que vocês estão falando, né? Que ainda não está legal, que tem muitos desafios.
A gente tem que lutar para que ele possa se concretizar numa escola de qualidade para todos e não numa meia escola para todos, né? Então acho que a luta tem que ser essa de todo mundo que defende a educação para todos, seja em São Paulo, seja no país. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O que nós precisamos no ensino médio não é de reforma, é de mudança. E mudança não é sinônimo de reforma. Você precisa mudar a qualidade, mas você não necessariamente muda a qualidade com uma reforma. E estamos juntos com o governo federal, que na próxima quinta-feira vai anunciar talvez uma medida provisória, porque o projeto de lei que muda o ensino médio está parado no parlamento desde 2013. A medida provisória que foi lançada, para mim, ela destrói a escola pública, porque ela vai oferecer o mínimo do mínimo e vai formar mão de obra barata para as empresas. É isso que está em questão. Não há nenhuma coerência de você dizer e pensar que um aluno do ensino médio, um adolescente ainda, por volta dos seus 16 anos, vai ter a maturidade necessária para ele optar por aquelas disciplinas que ele deseja. Eu não concordo. Primeiro porque é o tempo integral, né? Que os jovens vai ficar na escola o tempo integral. Muitos jovens trabalham. Muitos não vão poder trabalhar por causa de... Se já é ruim ficar 4 horas, imagina o dia inteiro na escola, né? Na minha opinião, é bem difícil, porque com essa nova lei, a minha matéria sai do ensino médio. Né? Deixa de existir sociologia, deixa de existir filosofia, né? Deixa de existir artes, né? E educação física. Na verdade, o centro que a proposta da reforma do ensino médio fala que é a falta de interesse por disciplinas que não condizem com as expectativas dos alunos ou que não condizem com a área que eles querem seguir, que eu acho que isso é balela, porque, inclusive, se eles ainda estão numa formação básica, é justamente para eles terem uma formação geral, universal, que carregue consigo o acúmulo histórico da cultura produzida pela humanidade, é justamente para você abrir as suas muitas possibilidades de qual é a área que eu vou querer seguir daí em diante. Essa MP acaba sendo um retrocesso lá no modelo da Lei 5.692 de 71, que promoveu a reforma do ensino de primeiro e segundo graus, entendendo o segundo graus, né, tido hoje como ensino médio, um período de você delimitar a trajetória escolar do estudante. Tirar matérias que a gente lutou para conseguir, porque essas matérias de filosofia e sociologia só voltou no Estado em 2007. Então, até 2007 não existia, já tinha tirado, já tinha extinta essa. E aí a gente teve muita luta, um monte de professores lutando para conseguir introduzir de novo a filosofia e sociologia para um governo, né, vir e tirar novamente essa matéria. Porque o objetivo maior do governo, na minha visão, é fazer aquele aluno que só diz amém para tudo. Né? Chacoalha a cabeça para tudo. Porque a filosofia e a sociologia ensina a pensar. E um aluno pensante para o governo, na minha visão, não vale a pena.